Pearl Harbor, Havaí. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, o Antares puxava uma barcaça atrás dele. O sinaleiro avistou uma coisa bem estranha. Estava seguindo o navio e o formato se assemelhava muito ao de um passadiço de um submarino, só que menor. O Antares enviou uma mensagem alertando sobre uma espécie de incursão inimiga. O USS Word disparou contra o mini submarino quando o avistou. O primeiro canhão disparou, o terceiro canhão disparou, e a bala o atingiu bem entre a torreta e o casco. E o submarino afundou. A tripulação do USS Word ainda não sabia disso, mas havia acabado de disparar os primeiros tiros americanos da Segunda Guerra Mundial. Os americanos também ainda não faziam ideia do que viria a seguir. 7 de dezembro de 1941. Um ataque surpresa de um inimigo à espreita que acabou custando cerca de 2.400 vidas e mudando a história. Foi um daqueles dias cruciais na história, como o ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Você sabe que o mundo nunca mais será como era antes. Agora, utilizando arquivos raros e relatos de testemunhas oculares, vamos retratar como se desenrolou o ataque a Pearl Harbor, minuto a minuto. Ataque a Pearl Harbor, minuto a minuto. Episódio 1. Segredos e oportunidades. 10h59. 22 de novembro de 1941, 16 dias antes do ataque. Uma armada naval enorme se reuniu 200 quilômetros a nordeste das ilhas principais do Japão, em um local remoto na Baía de Hitokapo. A missão era tão secreta que somente alguns dos milhares de homens japoneses que se reuniram ali sabiam seu destino. A bordo dos navios japoneses, havia somente especulação sobre para onde eles se dirigiam. Poderia ser mais um exercício de treinamento. Muitos dos homens pensaram talvez seja um ataque contra os americanos nas Ilhas Aleutas, já que estamos indo para o norte. Mas eles não faziam ideia de onde estavam indo. A bordo de um dos 6 porta-aviões estava um militar de avião torpedeiro de 23 anos, o Masamitsu Yoshioka. Agora, com 103 anos, é um dos últimos sobreviventes japoneses ao ataque a Pearl Harbor ainda vivos. Normalmente, eles nos informavam para onde estávamos indo e qual era o objetivo. Mas nessa missão especial, não falaram para onde estávamos nos dirigindo. A frota que foi reunida pretendia executar uma das operações mais complexas e ambiciosas da história da guerra naval. Planejavam navegar com uma frota de porta-aviões por 5.600 quilômetros através do oceano e atacar a base da frota americana do Pacífico, na ilha havaiana de Oahu. Não estavam apenas planejando atacar a base naval e destruir a frota do Pacífico dos Estados Unidos, mas também tinham planos para atacar todos os aeródromos da ilha Oahu. E era bem ambicioso, mas também muito ousado. O capitão começou a ler as instruções em voz alta. Diante da tirania americana arrogante, no dia 8 de dezembro, nós entraremos em guerra. Senti como se todo o meu sangue tivesse sido drenado da minha cabeça até os pés no convés de voo. Eu pensei então, agora finalmente teremos que partir. Será uma guerra enorme. E eu não voltarei.
O ataque a Pearl Harbor seria o golpe decisivo segundo a estratégia japonesa de expansão imperialista. Eles já haviam invadido grandes partes do nordeste da China e precisavam de petróleo para continuar sua expansão. O Japão é uma nação insular e grande parte de seus principais produtos e recursos, especialmente o petróleo, tinham de ser importados. E os Estados Unidos eram um dos principais fornecedores de petróleo. Em agosto de 1941, a América cortou o fornecimento de petróleo ao Japão após ele invadir a Indochina francesa. Negociações diplomáticas entre Washington e Tóquio, teoricamente, ainda ocorriam. A junta militar que comandava o Japão concluiu que não conseguiria acesso às reservas que precisava através de negociações. A única saída era a violência. Para conseguir petróleo, o Japão planejou invadir as Índias Orientais holandesas ricas em petróleo. Mas aconteceu um imprevisto. Eles sabiam que os Estados Unidos eram uma potência que atrapalharia seus objetivos, principalmente porque os Estados Unidos ocupavam as Filipinas. Então, havia sido decidido. Eles invadiriam as Filipinas e, para conseguir dominar as Filipinas, era preciso primeiro tirar a frota americana do Pacífico do caminho. 6:17, 24 de novembro de 1941, 14 dias antes do ataque. Amanhecia em Pearl Harbor, lar da frota americana do Pacífico. Mais de 90 navios estavam sediados aqui, nessa baía natural, assim como 84 mil militares na ilha de Oahu. O Pearl Harbor era uma ótima locação. Para um militar americano, não havia lugar melhor para ser alocado pouco antes da guerra. Clima incrível, pessoas legais. Havia bares e restaurantes e a praia, sabe? Muita coisa para se fazer se você fosse um militar. No comando dessa alocação paradisíaca estava o almirante Husband E. Kimmel, que assumiu o comando da frota americana do Pacífico em fevereiro de 1941. O almirante Husband Kimmel era um almirante eficiente e realmente muito organizado. Ele era o tipo de pessoa que era mais admirada do que querida, talvez, mas ele também era extremamente respeitado, porque havia se tornado o comandante da frota americana na frente de vários outros almirantes mais antigos. O Kimmel era muito dedicado ao treinamento, aos exercícios, atividades que seriam necessárias para preparar os Estados Unidos para uma guerra que todos sabiam que viria. Já estávamos lá há 20 meses, treinando. Éramos treinados para qualquer coisa que pudesse acontecer. Treinar para a guerra, munição real e tudo mais. Então, era tudo incutido em você. Mas não era a prontidão de seus homens que seria testada primeiro. Eram os instintos do próprio Kimmel como comandante. Em 27 de novembro, ele recebeu um aviso da inteligência sobre um ataque em algum lugar do Pacífico. O aviso de guerra dizia: as intenções dos japoneses são desconhecidas. Suas ações serão imprevisíveis. Apenas esteja preparado. – 7h59, 26 de novembro de 1941, 12 dias antes do ataque. Na Baía de Hitokapo, a força-tarefa japonesa Okido Butai estava a todo vapor. E zarpou em sua jornada de 5.600 quilômetros até o Havaí. Ao lado dos 6 porta-aviões enormes, com 387 aeronaves a bordo, havia 2 couraçados, 9 contra-torpedeiros, além de inúmeros cruzadores, submarinos e navios de apoio. A maioria das marinhas usa seus porta-aviões para encontrar o inimigo no oceano e depois informar sua localização para que os grandes navios com canhões consigam encontrá-los e enfrentá-los. Usar porta-aviões em uma força-tarefa massiva era uma tática naval incomum. Foi muito revolucionário.
Isso demandaria muito da Marinha Japonesa também, porque eles possuíam apenas 10 porta-aviões. Mas o fato deles não terem que esperar a guerra vir e esperar por ela em território japonês foi bem revolucionário também. Para que a missão fosse bem sucedida, a força-tarefa deveria permanecer indetectada durante sua jornada de 12 dias. A força-tarefa, quando zarpou, realmente entrou em seu próprio mundo isolado. Não enviou aviões de reconhecimento e tomou muito cuidado com o descarte de lixo pelas laterais do navio, no caso de um submarino americano estar passando por ali. Todos os navios japoneses monitoravam a posição um do outro estritamente por meios visuais. Eles usavam bandeiras e semáforos para manter posição e se comunicar. Não havia nenhuma comunicação por rádio. Os japoneses também se esforçaram ao máximo para enganar a inteligência americana sobre o paradeiro da frota. Cada operador de rádio tem uma assinatura bem distinta. É quase como uma impressão digital. Então, esses grupos de homens ficaram no Japão e enviaram mensagens uma atrás da outra usando os códigos de sinais dos porta-aviões para despistá-los. O plano dos japoneses de atacar Pearl Harbor demorou mais de 9 meses para ser elaborado. Quem o arquitetou foi o almirante Isoroku Yamamoto. Isoroku Yamamoto foi uma figura conflituosa, um tanto paradoxal. Se por um lado ele costumava pensar racionalmente, por outro ele também agia impulsivamente. Em janeiro de 1941, o almirante Yamamoto deu início ao seu plano de ataque, mas muitos se opuseram a ele. Havia muitas pessoas na hierarquia naval que pensaram que fosse uma missão suicida e que era desnecessária. Em particular, não queriam dar a ele tantos porta-aviões. Com tanta oposição, o plano parou até. Mas Yamamoto tinha uma carta na manga. Yamamoto ameaçou renunciar, assim como seus apoiadores. Ele era tão conhecido e respeitado que a ameaça de renúncia tinha muito peso. Por isso, ele acabou triunfando. Seu plano foi aceito em outubro de 1941, mas muitos ainda tinham dúvidas. Se iniciássemos uma guerra contra a América, eles teriam mais aviões de combate, mais aviões de guerra. Então nos conformamos com o fato de que não conseguiríamos retornar. 11h59, 27 de novembro de 1941, 11 dias antes do ataque. Pearl Harbor, Havaí. Em Pearl Harbor, o almirante Kimmel e sua equipe refletiam sobre a notícia que haviam acabado de receber sobre a possibilidade de um ataque japonês. Washington enviou a todos os seus comandantes no Pacífico uma mensagem sem precedentes na história naval americana. Aquela mensagem simplesmente dizia na primeira linha: esse comunicado deve ser considerado um aviso de guerra. E ela também dizia: nós achamos que o ataque japonês ocorrerá nas Filipinas ou em Bornéu. Não mencionou o Havaí, mas avisou o Kimmel para se preparar. As bases americanas ao redor do Pacífico estavam recebendo várias informações diferentes da inteligência, que apontavam a iminência de um ataque japonês. O Kimmel foi alertado, mas o exército não estava com a mentalidade de prontidão. A guerra ainda não havia sido declarada. Eles não sabiam de onde estava vindo e nem como seria executado. Enquanto isso, a mais de 960 quilômetros em alto mar, a frota japonesa já estava a meio caminho de Pearl Harbor. A rota que os japoneses escolheram para se aproximar do Havaí passava pelos trechos mais desertos do Pacífico Norte, o que significa que o clima era absolutamente terrível. Alguns homens foram puxados para fora do convés. Também fazia muito frio e era bem desconfortável. Os japoneses gastavam pouco combustível, tentando manter a parte interna do navio quente. E eles usavam a água do mar gelada para se lavar. Então,
Foi uma travessia brutalmente congelante no inverno. Quando zarpamos da Baía de Hitokapo, o clima estava péssimo. Nós jogamos Go Shogi e ouvimos discos. Nós apenas nos divertimos. Ninguém falava especialmente sobre vida ou morte. Meia-noite e 29, 2 de dezembro de 1941, 6 dias antes do ataque. O comandante da frota japonesa estava a bordo do porta-aviões Akagi, o vice-almirante Chichi Nagumo. O comandante da frota de ataque era uma figura que se preocupava facilmente e sempre ficava tenso, pensando... será que vamos receber uma mensagem de Tóquio informando que o ataque havia sido cancelado? Naquele dia, o Nagumo recebeu a ordem que tanto esperava. A ordem dizia, suba o Monte Niitaka, o que para ele significava que as negociações com os americanos haviam definitivamente fracassado, que não havia esperança de se evitar uma guerra. Se tivesse ocorrido algum avanço em Washington, então a frota em sua rota teria sido contatada por rádio e informada. A paz chegou, mas essas negociações não iriam a lugar algum e ambos os lados sabiam disso. E a essa altura, as forças do Nagumo deveriam executar sua missão e destruir o máximo possível da Marinha Americana em Pearl Harbor. Pearl Harbor é uma formação geológica excepcional, localizada na costa sul da ilha de Oahu. E sua característica principal e mais incomum é o quão rasa ela era. A água tinha uma profundidade de cerca de 13 metros. E o fato de ser rasa lhe deu uma vantagem quanto às ameaças de lançamento aéreo de torpedos. Tradicionalmente, torpedos lançados de certa altura costumam mergulhar de 12 a 15 até 18 metros na água antes de iniciar o seu trajeto. Então, um porto não era um bom lugar para atacar navios do modo convencional. A solução dos japoneses para esse problema foi colocar barbatanas de madeira em seus torpedos de lançamento aéreo, que funcionavam como uma espécie de amortecedor. Então, quando o torpedo atingia a superfície da água, essas barbatanas de madeira absorviam o choque, despedaçavam, explodiam e, portanto, o mergulho do torpedo era menos profundo. Eles também limitaram severamente a velocidade da aeronave e pediram aos pilotos para virar o randome da aeronave cerca de 5 graus para cima para garantir que o torpedo atingisse a água na horizontal. Era isso que impedia que o torpedo mergulhasse profundamente e acabasse preso na lama do porto. As tripulações aéreas foram especialmente selecionadas para executar as manobras difíceis. Eles eram todos pilotos incríveis, e isso era necessário, já que a Força Aérea da Marinha Japonesa era bem pequena e possuía recursos limitados, especialmente após o embargo. Então, eles tiveram que escolher um grupo seleto com grande experiência em pilotagem. Os pilotos começaram o treinamento no sul do Japão, na Baía de Kinko, que possuía o mesmo formato de Pearl Harbor. Os pilotos não sabiam para o que estavam treinando. Os equipamentos não eram capazes de medir distância e altura. Então treinei para medi-los a olho nu. Estávamos treinando para executar ataques aéreos com torpedos e baias rasas. Os principais alvos eram os 8 couraçados da frota americana do Pacífico, atracados no centro do porto no Pier, a fileira dos couraçados. Da perspectiva dos japoneses, os couraçados eram extremamente valiosos. Era assim que se media o poder naval em 1941. Então, se conseguissem afundar entre 4 ou 5 couraçados americanos, toda a linha de batalha ficaria
fora de serviço e a operação seria bem sucedida. Seus alvos secundários eram os 3 porta-aviões enormes da frota, que normalmente ficavam atracados no lado norte da Ilha Ford, na fileira dos porta-aviões. Apesar da importância da Força Aérea estar crescendo em todas as marinhas do mundo, ainda estavam centradas em couraçados como sua arma naval mais importante. Yamamoto esperava que, ao destruir os couraçados da frota americana do Pacífico, acabaria sendo tanto um golpe psicológico quanto um golpe militar de fato. 8h14, 2 de dezembro de 1941, 6 dias antes do ataque. Pearl Harbor, Havaí. Em Pearl Harbor, o almirante Kimmel se encontrou com seu chefe de inteligência, Edwin Layton. As notícias que ele recebeu poderiam ser cruciais para ajudá-lo a se preparar para um ataque. O seu chefe de inteligência disse: "Preciso te contar, almirante, que 4 porta-aviões japoneses não estão dizendo nada. Não há nenhuma comunicação por rádio. Eles não estão se comunicando ou recebendo mensagens." Navios japoneses já haviam desaparecido antes. Então Kimmel e Layton não se preocuparam demais. Ele disse: "Almirante, acho que isso significa que estão nos atacando e, portanto, não estão se comunicando." E Kimmel concordou com seu chefe de inteligência que o silêncio desses porta-aviões significava que estavam em sua base. Foi um erro de julgamento crucial. Esses 4 porta-aviões eram 4 dos 6 que estavam a caminho do Havaí. 00:34, 4 de dezembro de 1941, 4 dias antes do ataque. Sem que os americanos soubessem, a frota japonesa também estava recebendo informações da inteligência. Sua fonte no Havaí era um espião chamado Takeo Yoshikawa. Ele esteve se escondendo à plena vista em meio à grande população japonesa no Havaí pelos últimos 8 meses. Ele foi um dos maiores espiões da Segunda Guerra Mundial. Seu trabalho era estudar as operações da frota do Pacífico, seus ancoradouros, sua capacidade de sobrevoar, os aeródromos e ver quantas aeronaves possuíam. Ele era um oficial da Marinha treinado e então ele sabia o que procurar. Também era um homem bem criativo. Quer dizer, ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para conseguir esse tipo de informação. Yoshikawa encontrou um taxista que o levava por toda a ilha para checar locais diferentes. Ele foi em passeios de barco, às vezes ele mergulhava nas águas e ele usava um junco fino para conseguir respirar debaixo d'água. Ele notou que não havia redes antitorpedo em volta dos couraçados. Yoshikawa também observou que não havia balões-barragem. Balões-barragem tornavam ataques aéreos mais difíceis. Yoshikawa acabou fazendo um trabalho bem efetivo de descrever o ritmo geral de como a frota do Pacífico operava naquela época. Eles normalmente ficavam atracados no porto nos finais de semana, e essa foi uma informação crucial que levou à decisão do Yamamoto de atacar em um domingo de manhã. 2h14 da tarde, 4 de dezembro de 1941, 4 dias antes do ataque. Em Washington, o presidente Roosevelt foi alertado sobre uma mensagem diplomática japonesa interna decodificada, que sinalizava a intenção de se retirar das negociações de paz. Havia instruções naquela mensagem para as embaixadas japonesas começarem a queimar documentos, destruir seus livros de códigos, destruir suas máquinas de código. Isso também sugeria o fim do processo de negociação que estava em andamento durante todo o outono. Roosevelt ficou seriamente alarmado quando leu essa mensagem e se virou para o seu ajudante da Marinha, que a havia trazido, e disse: "O que você acha que isso significa?" Ele disse: "Bom, se ontem havia uma chance em 1000 de manter a paz, hoje ela é de apenas uma em 1 milhão."
19h59, 6 de dezembro de 1941, 11 horas e 48 minutos antes do ataque. O sábado à noite, antes de Pearl Harbor, foi uma noite típica na cidade para muitos desses militares. Eles saíram para beber, para comer, para passar o tempo com seus amigos. E também estava acontecendo uma batalha de bandas. Era uma competição entre todos os coraçados dali. E eu acho que tínhamos ouvido cerca de metade delas. E nossa banda ainda estava em primeiro lugar. Nós tocávamos muitas marchas militares, música clássica, leve e de vez em quando um pouco de música latina. Nós éramos a banda favorita ali. A última canção que tocamos se chamava White Heat e era rápida e alta. O vencedor era julgado pelo aplauso e acho que havia mais dos nossos tripulantes lá o tempo todo. Então ainda estávamos em primeiro lugar. 1h19 da madrugada, 7 de dezembro de 1941, 6 horas e 28 minutos antes do ataque. A força-tarefa japonesa estava a 640 quilômetros do Havaí e se aproximando de sua posição de ataque final. No passadiço do porta-aviões japonês Akagi, o vice-almirante Nagumo recebeu uma mensagem final do espião em Pearl Harbor. Na véspera desse ataque, não estava parecendo que haveria nenhum porta-aviões americano no porto. Foi uma grande decepção, mas, ainda que por outro lado, sabia-se que havia vários couraçados para servirem como alvos e vários outros alvos valiosos ali. Na noite antes de partir, naquele momento eu estava bem calmo. Quando se trata da morte, quando você entra em um avião e ele decola, você precisa estar preparado para algo assim. Então, particularmente, eu não tive medo de morrer só porque estava indo para o Havaí. Então, perto de Pearl Harbor, marinheiros americanos avistaram uma embarcação incomum similar a um submarino na área defensiva. Eles lançaram um alerta, mas depois ele desapareceu. Pearl Harbor era um experimento de novos dispositivos militares que não haviam sido utilizados na Segunda Guerra Mundial até então. Uma das armas desenvolvidas foi um mini-submarino. Eram levados por submarinos de maior porte e lançados ao mar. Sempre havia um medo de que as modificações com as barbatanas de madeira nos torpedos aéreos não funcionassem. Então os japoneses criaram um plano B, na forma de 5 mini-submarinos. Tinha cerca de 24 metros de comprimento, 2 de largura na parte mais larga e eram muito apertados. Só havia 2 pessoas dentro do submarino, condições bem quentes. O interior do submarino chegava a mais de 38 graus e, basicamente, seu principal propósito era se infiltrar em Pearl Harbor para ter uma artilharia de torpedos extra. 4h36 da madrugada, 7 de dezembro de 1941, 3 horas e 11 minutos antes do ataque. Em Washington, a parte final da mensagem do governo japonês indicando seus planos para acabar com as negociações de paz foi interceptada pela inteligência naval e revelou os planos do Japão. O texto passava a mensagem de que, diante das percepções do governo japonês, todas as negociações deveriam ser encerradas. E foi praticamente escrita como uma declaração de guerra. Mas tudo isso fazia parte do plano dos japoneses. O motivo pelo qual os japoneses fizeram isso foi porque eles queriam, no futuro, poder dizer às pessoas que nós alertamos os americanos. Nitidamente, a mensagem instruiu que o embaixador japonês entregasse à 1 da tarde do horário de Washington, o que equivale a 7h30 da manhã no Havaí. Isso causou bastante preocupação de que talvez algo pudesse ocorrer à 1 da tarde.
Então Washington começou a preparar mensagens para o Havaí e outros lugares para alertá-los sobre o significado daquilo. Mensagens de alerta tão cruciais normalmente eram enviadas diretamente através das frequências militares. Mas havia um problema. O problema era que os circuitos de rádio entre Washington e Honolulu não estavam funcionando naquela manhã. Então tiveram que recorrer a enviá-las através de meios comerciais. A mensagem crucial foi enviada por meio da Western Union. Ela só chegou no Havaí às 7h33 da manhã, apenas 15 minutos antes do ataque japonês começar. Enquanto isso, a bordo do porta-aviões Soryu, os pilotos e as tripulações se preparavam para o ataque. Nós sabíamos que seria terrível se fôssemos atingidos. E tivemos que pular de paraquedas, porque acabaríamos virando prisioneiros de guerra. Então decidimos não usar nossos cintos paraquedistas e voamos até o Havaí sem os nossos cintos paraquedistas. Cada um de nós, todo mundo. 5h59 da manhã, 7 de dezembro de 1941, 1h48 antes do ataque. Às 6 da manhã, a força-tarefa chegou à sua posição de ataque 290 quilômetros a nordeste do Havaí. E a primeira onda de aviões decolou do porta-aviões japoneses. Já estava escuro quando começamos a decolar, então não estávamos enxergando bem. 9 aviões de combate decolaram antes de mim. Um dos aviões não ganhou sustentação suficiente e caiu no mar. O plano deles era voar em 2 ondas, uma após a outra, com os aviões torpedeiros iniciando o ataque no porto e atingindo os aeródromos logo depois. A primeira onda tinha 40 aviões torpedeiros que tentariam afundar os coraçados americanos e depois havia 50 bombardeiros horizontais de alto nível que atacariam os coraçados bem no centro. Foram auxiliados por bombardeiros de mergulho e aviões de combate liderados pelo comandante Mitsuo Fuchida. Às 6h29 da manhã, 7 de dezembro de 1941, 1h18 antes do ataque. Pearl Harbor, Havaí. Em Pearl Harbor, os americanos avistaram novamente uma embarcação similar a um submarino. O USS Ward o avistou e disparou contra ele. Erraram o primeiro tiro, mas o segundo tiro o atingiu. E eles estavam certos de que haviam afundado, seja lá o que fosse. A tripulação do USS Ward ainda não sabia disso, mas havia acabado de disparar os primeiros tiros americanos da Segunda Guerra Mundial. Uma mensagem foi enviada a Pearl Harbor. Nós disparamos uma carga contra um submarino que operava dentro da área defensiva. Essa mensagem, infelizmente, começou a lentamente ser passada pela cadeia de comando. Havia tantos casos de relatos sobre submarinos que acabavam sendo falsos, que o relato acabou não chegando a lugar nenhum. Enquanto isso, na estação Opana, no extremo norte de Oahu, operadores de radar avistaram que parecia ser um grande número de aviões se aproximando rapidamente. Os soldados Joseph Lockhart e George Elliott, do Serviço de Alerta de Tráfego Aéreo, notaram um grande alvo que apareceu em seus osciloscópios. Era maior do que qualquer outra coisa que já haviam avistado antes. E eles os observaram por alguns minutos e disseram: nós precisamos emitir um alerta sobre isso. 7h14, 7 de dezembro de 1941, 33 minutos antes do ataque. 13 minutos após o avistarem, contataram um telefonista que passou a mensagem para o oficial no comando, o primeiro-tenente Kermit Tyler. Kermit Tyler lembrou que um amigo seu havia dito que quando os B-17 americanos vinham da costa leste,
A rádio KGMB tocava música havaiana durante toda a noite como forma de auxiliar a navegação. E quando Kermit ouviu isso, ele lembrou que ouviu música havaiana a caminho de lá e concluiu, bom, provavelmente são eles, os B-17. Ele não sabia nada sobre radares. Só estava lá porque tinham mandado ele passar a noite lá para ver como funcionava a identificação por radar. E ele falou para os dois homens na estação Opana, não se preocupem com isso. 7h32, 7 de dezembro de 1941, 15 minutos antes do ataque. A mensagem atrasada de Washington alertando as bases militares para ficarem em estado de alerta finalmente chegou no posto telegráfico RCA em Honolulu. Um mensageiro apareceu, colocou em sua bolsa e subiu em sua motocicleta. Mas por conta do trânsito em Honolulu naquela hora, ele levou um tempo excessivamente longo para passar pelo trânsito e ir até Pearl Harbor. Então, a mensagem só chegou quando já era tarde demais. Ao mesmo tempo, o almirante Kimmel se preparava para jogar golfe quando chegou a notícia sobre o conflito com o mini submarino. Quando o Kimmel ficou sabendo que um submarino havia sido atacado na entrada do porto, isso obviamente gerou grande preocupação. Ele cancelou a partida de golfe com o General Short, que estava no processo de se preparar para retornar ao seu quartel-general para que pudesse controlar melhor toda a situação. 7h40, 7 de dezembro de 1941, 8 minutos antes do ataque. Perto da costa de Oahu, a primeira onda de aviões japoneses se aproximou da ilha. Quando eu baixei de altitude, as nuvens se tornaram bem menos densas do que antes, de modo que eu pude ver claramente o que estava abaixo de nós. Eu vi uma linha branca com um formato redondo, então eu soube na hora que era terra firme. Os moradores do Havaí disseram, meu Deus, isso é só mais um daqueles exercícios idiotas. E durante muito tempo, eles não deram a mínima atenção. – 7h39, 7 de dezembro de 1941, 8 minutos antes do ataque. Os aviões japoneses encheram o céu acima de Oahu e aguardaram um sinal crucial de seu líder, Mitsuo Fuchida, para atacar. Se um sinalizador disparasse, a surpresa havia sido bem-sucedida. Se 2 fossem disparados, a surpresa não havia sido bem-sucedida. Então, isso alteraria o modo de como o ataque seria executado. Eles chegaram lá e perceberam que ninguém esperava por eles, então o ataque foi uma surpresa. Mitsuo Fuchida disparou o primeiro sinalizador, mas ele achou que um de seus líderes de voo não havia visualizado, porque ele não seguiu o padrão correto. Então, ele decidiu disparar um segundo sinalizador para garantir que todo mundo viu. Mas outro de seus líderes de voo, após ver o segundo sinalizador, pensou que se tratava de uma sinalização dupla e que deveria atacar imediatamente. Então, ele acabou saindo da formação, liderando seus aviões para o ataque. Esse desentendimento significava que os bombardeiros e aviões de combate atacariam os aeródromos primeiro, enquanto os aviões torpedeiros aguardariam que eles destruíssem as defesas americanas. O que deveria ter acontecido eram os aviões torpedeiros atacarem primeiro, já que teriam que atacar baixo e devagar, ficariam bem vulneráveis à artilharia antiaérea. Então, você quer que essa parte do ataque ocorra o mais cedo possível, antes dos americanos serem alertados, para que haja maiores chances de sucesso. 7h47, 7 de dezembro de 1941, início do ataque. O aeródromo Wheeler, no centro de Oahu, foi o primeiro a ser atingido, seguido da base aérea de Kaneohe, no leste da ilha. Nós estávamos saindo para tomar café e, quando saímos pela porta do quartel, um avião japonês passou por nós. E já que o exército estava treinando manobras, eu disse, olha,
O exército fez isso ficar bem realista. Pintaram um avião como um avião japonês e eles estão fingindo que estão nos atacando. Eu era o responsável pela aeronave na água naquele dia. Nós havíamos planejado o treinamento e eu estava me preparando para executá-lo. Eu ouvi aeronaves voando e olhei para baixo e avistei uma formação de aviões vindo. Não sei se fui atingido durante a primeira volta ou a segunda, mas eu conseguia ver as balas que estavam batendo em pequenos jatos de água subindo do fundo. E então, uma bala, obviamente, penetrou os tanques de gasolina e o avião pegou fogo muito, muito rápido. Eles bombardearam nosso hangar. Nós corremos para outro hangar. E quando chegamos lá, claro que eles haviam destruído quase todos os nossos aviões. Aviões e aeródromos ao redor de Oahu haviam sido posicionados para que pudessem ser facilmente vigiados. Os militares haviam agrupado os aviões ao invés de separá-los, porque o exército temia a sabotagem de moradores nipo-americanos muito mais do que temiam ataques aéreos. Então, os militares haviam dado de bandeja aos japoneses aviões que poderiam facilmente destruir. Nós tentamos mover alguns deles. Nós começamos a desmontá-los porque alguns estavam em chamas e não queríamos que os outros queimassem. O resultado foi um dano tremendo para os americanos. Hangares em chamas, aeronaves destruídas, muita e muita fumaça e é claro que houve baixas. Eu me queimei tentando nadar no meio da gasolina, pegando fogo na água. Haviam 3 ou 4 aviões na água e acho que fui o único que saiu de lá vivo. A essa altura, os bombardeiros japoneses, os aviões torpedeiros e os bombardeiros de mergulho estavam todos se aproximando diretamente de Pearl Harbor. E não havia um único avião no céu do lado americano. 7h51, 7 de dezembro de 1941. O comandante japonês Mitsuo Fuchida, sobrevoando Pearl Harbor, enviou uma mensagem codificada usando repetidamente a palavra tigre em japonês, Tora, 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 que significava o ataque surpresa foi um sucesso. Ele mandou seu operador de rádio telegrafar a mensagem. Foi nesse momento que deram início ao ataque ao porto em Pearl Harbor. Estava muito claro que não havia esperança dos americanos evitarem o que estava por vir, que então seria um ataque completamente devastador. No próximo episódio, os japoneses liberaram toda a força de suas armas na frota do Pacífico em Pearl Harbor. A bomba caiu bem no centro do navio e eu fui arremessado para fora do convés. Perdemos 1.177 homens em 10 minutos. Temos sorte de estarmos vivos. Ele estava gritando para que eu entrasse num dos barcos. Eu disse, não vou abandonar meus irmãos. Eles estão aqui. Preciso encontrar eles. As portas do inferno haviam sido abertas. Era uma cena absolutamente cataclísmica.